em tempo real. Mas vamos falar agora de saúde, do nosso quadro Vida. Vamos falar de alergia. Vamos lá. Nós estamos recebendo aqui no estúdio a doutora Luísa Damásio, do Hospital São Marcos. Doutora Luísa, seja bem-vinda aqui. Boa tarde, obrigada. Ao Jornal do Piauí. Porque nós vamos falar agora de alergia, minha gente. Período de chuva, o Hospital São Marcos conosco para fazer dar essas informações. Afinal de contas, como é que nós devemos nos prevenir? Como é que deve ser o nosso tratamento em relação às alergias respiratórias? Doutora Luísa Damásio, a primeira pergunta que faço para a senhora ao tempo em que desejo boas-vindas aqui ao nosso Jornal do Piauí, diz respeito a quais são as doenças mais comuns nesse período provocado pelas chuvas. Bom, boa tarde. Eu queria agradecer pelo convite da Cidade Verde e também fico muito lisonjeada de estar aqui representando o Hospital São Marcos. Bom, dos quadros respiratórios são os mais comuns nesses períodos agora de chuva, né? Então, o vírus sincicial respiratório é muito comum na faixa etária abaixo de 5 anos. Essas crianças costumam evoluir com quadros de rinite, de asmas, de sinusite e amidalite. Também os adultos, né? E o período de chuvas propicia mais isso por quê? Primeiro por conta das aglomerações, né? Nos períodos de chuva, as crianças nas escolas ficam mais aglomeradas, nos shoppings ficam mais em ambientes fechados. E, além do mais, o número de ácaros vai acumulando, né? O tempo seco também acaba por desestabilizar a mucosa nasal e isso propicia alterações no trato respiratório. Existe o risco de complicações, que essas alergias se tornem doenças mais graves, doutora? Com certeza. Se não for observado, se não for tratado, se não for feita a prevenção de forma adequada, a criança ou o adulto ele pode evoluir para uma insuficiência respiratória, para quadros de pneumonias graves e precisar de uma internação, com certeza. E essas doenças podem ser fatais, dependendo da gravidade, Claro, com né? certeza. Se não for observado, se não for tratado, feito a prevenção, sem dúvidas. Olha, então é importante você ter cuidado, hein? Não subestimar as doenças respiratórias provocadas por alergia neste período. Quais são os tratamentos mais usuais ou mais comuns? Bom, primeiro você deve conversar sempre com o seu médico, mas dando um geral, os cuidados em casa já são os mais importantes. Então a fase do controle ambiental, passar pano úmido na casa, evitar passar vassoura. Quando você passa a vassoura, você levanta a poeira até essa partícula em suspensão cair de volta. Isso demanda um certo tempo e pode inclusive alterar a sua mucosa nasal. Tá? Então, ar-condicionado, ficar observando, tá sempre limpo, capa anti-ácaro no colchão e no travesseiro, isso é fundamental. Aquelas capas impermeáveis que não acumulam ácaro, isso é muito importante. E os animais de estimação, dependendo da história do paciente, nem sempre a pessoa é alérgica àquele animalzinho que está em casa, mas tem que ficar de olho. Então, todas as medidas preventivas estão ligadas à limpeza e hábitos de limpeza? Isso, também, e aos cuidados, principalmente da via respiratória. Como? Né? Lavagem nasal, com soro fisiológico. Muitas mães têm medo, às vezes chega no pronto-socorro, ai, doutor, eu tenho medo de lavar o nariz com soro. Então, eu geralmente sempre peço para a enfermagem lavar o nariz, para elas observarem como que é feito esse processo, para elas continuarem fazendo isso em casa. Lavagem nasal é fundamental. O nosso trato respiratório é uma coisa só. Então, se você não observa o nariz, isso pode ter repercussões futuras, tanto nos seios da face, quanto também no pulmão. Então, tem que ficar de olho, começar daqui. E essa lavagem do sistema respiratório? Soro fisiológico. É só com soro fisiológico, nada de remédio? Tudo vai depender do quadro clínico. Com certeza, dependendo do paciente, dependendo da história clínica, alguns corticoides nasais têm que ser usados. Mas só isso médicos isso vai ser acompanhado pelo especialista, pelo médico, sem dúvidas. Tá certo. Eu queria agradecer a senhora, doutora Luísa Damásio. Muito obrigado pela vinda aqui no Jornal do Piauí, falando de saúde. Obrigada. Esse foi o nosso quadro Vida de hoje. Vida. Oferecimento Hospital São Marcos. Para toda a vida.